Querido amigo, o alvo do nosso estudo de hoje é estudarmos Mateus 3:13 até 4:11. Nesse texto, encontramos dois relatos muito importantes, que são o significado do batismo e o significado da tentação do Senhor Jesus. O batismo e a tentação do Senhor Jesus, quais são os seus significados, quais são suas aplicações e implicações para nós. Mas antes de nos aprofundarmos nas considerações desses dois temas muito importantes, vale a pena recordarmos alguns detalhes sobre João Batista, o precursor de Jesus, o Messias prometido. Veja só, Mateus deixou bem claro no seu registro que a mensagem de João Batista enfatizava dois temas fundamentais. Em primeiro lugar, João anunciou a proximidade do reino dos céus, isso é, a chegada iminente do Messias que vinha implantar o seu reinado. E o sentido correto da expressão reino dos céus não é só o local ou o território do reino, mas sim o governo dinâmico, o reinado e o domínio do rei sobre os seus súditos. Ao mencionar a proximidade do reino, João destacou a presença do rei, o Messias prometido do Antigo Testamento, o herdeiro de Davi. Ao destacar a pessoa do Messias, João Batista detalhou e declarou, com certeza, que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, pois a época messiânica seria caracterizada pelo Espírito Santo e pela necessidade de purificação, que só o fogo do justo juízo divino poderia promover. Mas, em segundo lugar, também, nós temos que lembrar que João Batista preparou o caminho do Senhor, enfatizando o arrependimento. Exatamente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A exigência era que todos dessem as costas aos seus pecados e se preparassem para o Messias. João advertiu o povo que a confiança na herança e nos privilégios raciais e religiosos seria de pouca utilidade. Àqueles que se sentiam aceitáveis diante de Deus, junto com os fariseus e saduceus, simplesmente por serem descendentes de Abraão para serem batizados, João fez o quê? Ele exigiu demonstração de frutos. O arrependimento é uma mudança radical de direção, uma mudança de vida. A Bíblia fala muito a respeito da produção de frutos. Jesus disse que a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. João Batista disse que o machado já estava colocado à raiz da árvore. Por quê? Porque a árvore não estava produzindo bons frutos. A árvore má deveria ser cortada. Olha, naturalmente, essa palavra se referia aos judeus que não estavam produzindo frutos de arrependimento, dignos, visíveis. Eles eram árvores infrutíferas, improdutivas. O machado já estava colocado na raiz dessas árvores. João Batista, ele não suavizava na sua pregação. Transmitia a verdade de um modo direto e franco. E diante da multidão, ele condenava o pecado e mostrava suas consequências. Não era daquele tipo de pregador que se preocupava em agradar o seu auditório. Não, as palavras de João Batista foram muito objetivas. Ele, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essas palavras merecem o quê? Um entendimento muito correto para não termos uma ideia distorcida da mensagem de João Batista. O batismo com o Espírito Santo se deu no Pentecostes, e todos os crentes verdadeiros, hoje, são batizados com o Espírito Santo. O batismo com fogo se refere à segunda vinda de Cristo, se refere ao julgamento que Cristo trará. Há quem pense que essa referência aqui ao batismo de fogo está relacionada com o aspecto como que de fogo surgido no dia do Pentecostes. Mas o texto que fala a respeito do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos 2:3, diz o seguinte: havia línguas como que de fogo. E nesse texto de Mateus, fala de batismo com fogo. Então veja só, há uma diferença entre as duas expressões. É preciso que tenhamos muito cuidado quando lemos a palavra de Deus. As línguas que desciam eram como fogo. Se eram como fogo, não eram fogo.
Nós sabemos que Jesus virá a segunda vez ao mundo para o julgamento e para reinar entre os homens. O seu julgamento será julgamento de fogo. Quanto ao Espírito, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Isso quer dizer que o crente é inserido no corpo de Cristo. Ele é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é uma das grandes verdades da palavra de Deus. E quem faz essa ministração é o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Mas, querido amigo, agora vamos considerar o texto de hoje. Nos versículos 13 até 14, nós lemos o seguinte: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Esse é o relato do batismo de Jesus. Mas para que ele foi batizado? Afinal, por que Jesus foi batizado? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós encontramos a resposta no próprio texto. Diante da resistência de João Batista, Jesus lhe respondeu conforme o versículo 15: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Querido amigo, você percebeu por que Jesus foi batizado? Porque convinha cumprir toda a justiça. Ora, assim percebemos que o batismo de Jesus tinha como finalidade identificá-lo com a raça humana. Eis porque o profeta diz que ele foi identificado com os pecadores ou contado com os pecadores, conforme Isaías 53:9. Batismo é um ato ou uma prática de identificação. Quando nós somos batizados, nos identificamos com Cristo. E quando Cristo foi batizado, ele se identificou conosco. Para que se cumprisse toda a justiça, Jesus tinha que identificar-se com o seu povo, levando os seus pecados, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 21. E isso ele faria através dos seus sofrimentos, do seu sacrifício e da sua morte na cruz, que ele chamou do seu batismo, conforme nós lemos lá em Marcos, capítulo 10, 38, 39, e Lucas, capítulo 12, versículo 50. O batismo de Jesus apontava para a sua morte como um resgate por muitos, conforme nós veremos no capítulo 20, versículo 28. Ao dizer a João que deveria cumprir, ou melhor, que deveriam os dois cumprir toda a justiça, Jesus estava prevendo que o seu batismo de morte asseguraria a justiça, a justificação para muitos, para aqueles que nele crescem. Mas certamente Jesus também referiu-se à sua vida justa e reta, que deveria estar em conformidade com a vontade de Deus. Jesus, através dessa frase, mostrou a perfeita obediência dele para com o Pai, para com o Senhor, para com Deus. Essa perfeita obediência com a qual ele cumpriu toda a justiça era uma profecia que estava sendo cumprida. A profecia de Jeremias 23, versículos 5 e 6, onde temos a sua descrição como renovo de Davi, justo, que executará o juízo e a justiça na terra, e o seu nome será Senhor, justiça nossa. Querido amigo, você tem tido essa experiência com o Senhor Jesus Cristo? Você reconhece que a sua justiça própria não tem efeito nenhum diante de Deus? Você tem pedido a Jesus ser a sua justiça? Em Jesus, você já recebeu a justificação pelos seus pecados? Você tem sentido fome e sede de justiça como desejo da nova vida? Então, amigo, diante dessas questões, peça ao Espírito Santo que o ajude a avaliar-se com sinceridade, sabendo que podemos contar sempre com seu amor e a sua compreensão. Mas o texto prossegue, nos versículos 16 e 17, lemos o seguinte: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, nesses versos encontramos a primeira expressão clara do conceito da Trindade. A descida do Espírito Santo sobre Jesus visava um poder especial para o começo do ministério do Filho, confirmado pela voz paterna e testemunhando que nele Deus se alegrava.
O fato de termos o envolvimento da Trindade nesse episódio inicial do ministério de Cristo, o Messias, mostra que o Salvador era um Deus trino, mas mostra principalmente a maravilha da salvação que nós temos. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos em nossa salvação. Jesus aqui foi ungido para um ministério público. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e certamente o Espírito de Deus já estava com ele. Mas o trabalho que ele iria realizar precisava de uma unção especial. Nesse batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e assim o Espírito Santo desceu sobre ele. O fato do Espírito Santo descer como pomba, símbolo de suavidade e de mansidão, lembrava a atividade criativa do Espírito Santo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e apontou para o começo de uma nova criação em Jesus Cristo, não mais em Adão, mas agora uma nova criação em Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17. Jesus foi, assim, um instrumento do Espírito de Deus para a salvação de todo ser humano. Um outro detalhe em relação ao batismo é a necessidade que temos de refutar a ideia de que somente no batismo é que Jesus tornou-se o Filho de Deus. Ora, essa interpretação foi uma das heresias que aconteceram lá na igreja primitiva, lá nos séculos iniciais da igreja cristã. Essa heresia chamava-se ebionismo. Jesus, ao ser gerado pelo Espírito Santo através de Maria, já era, desde o seu nascimento, o único e especial e perfeito Filho de Deus. Ele não se tornou Filho de Deus apenas a partir do batismo. Agora, uma outra observação que devemos fazer é em relação à voz do Pai. O testemunho dos céus confirmava a identificação de Jesus como servo do Senhor e designava Jesus como filho amado de Deus, escolhido como aquele que cumpriu a profecia do Antigo Testamento, conforme lemos no Salmo 2, versículo 7 e Isaías 42, versículo 1. Mateus, assim, então, apresentou Jesus como verdadeiro e amado Filho de Deus e obediente servo do Senhor predito do Antigo Testamento. Para Mateus, não era necessário mudar o status de Jesus ou lhe dar certos direitos, mas simplesmente identificá-lo como servo e o filho prometido, o rei dos judeus, o Messias, no início do seu ministério, fato que já era concreto na vida do Senhor Jesus. Querido amigo, agradecemos a Deus por nos ter enviado Jesus Cristo e por Ele, através do seu batismo, ter se identificado completamente conosco, salvando-nos dos nossos pecados. Agora sim, podemos olhar para o capítulo 4, onde nos 11 primeiros versículos encontramos a tentação a que o Senhor Jesus foi submetido. Nos versos 1 e 2, nós lemos as seguintes palavras: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Embora Deus mesmo não tente ninguém, conforme Tiago 1,13, as tentações que sofremos fazem parte do soberano plano divino para o nosso crescimento espiritual. Se vencermos, seremos fortalecidos. Se cairmos, reconhecemos ainda mais a necessidade que temos de mais santificação e da graça divina. Então, nesse texto, nos versos 1 a 11, que descreve a tentação de Jesus, esse texto é um paralelo com a aprovação de Israel no deserto. Os 40 dias correspondem aos 40 anos da caminhada do povo, conforme Números 14, 34. Assim como o povo, depois de ter sido batizado no batismo do Mar Vermelho, através de Moisés, e depois foi provado no deserto, Jesus também, depois de ter sido batizado por João Batista no Jordão, ele também foi provado no deserto. Agora, veja só, Israel, o filho nacional de Deus, fracassou nos testes repetidamente, mas Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, ao ser durante 40 dias testado, ele triunfou completamente. Essa é a diferença de Jesus. O nosso Senhor, tendo sido testado e atribulado, e ter passado fome, enfrentado Satanás, ele triunfou completamente. Então, veja só, essa tentação
Ela foi necessária porque Jesus estava se identificando com a raça humana, em todos os aspectos, inclusive na tentação também. Porém, ele não pecou, ele foi vitorioso. Para ser o nosso Salvador e o nosso sumo sacerdote, Jesus teria que ter sido tentado em tudo, e ele o foi. Mas, querido amigo, temos que nos lembrar que a palavra tentação, então, tem dois sentidos. O primeiro quer dizer sedução, tentação. Uma pessoa pode ser seduzida, pode ter sido tentada ou pode ser tentada para o pecado. Na verdade, todo ser humano é atraído pelo mal. Mas Jesus foi tentado no deserto por Satanás como Salvador e como Deus. O inimigo queria desviá-lo da sua missão na terra, apresentando-lhe outras sugestões e opções. Satanás, na verdade, queria afugentar, queria desviar Jesus da cruz. O outro sentido da palavra tentação é testar, é provar. Deus provou Abraão quando exigiu dele o sacrifício de Isaque. Deus prova o crente, prova a sua fé e a sua lealdade. Deus não tenta ninguém para o mal, mas Deus nos prova para que a nossa fé seja cada vez mais firme, mais fortalecida. Assim, Jesus, nesse episódio, foi tentado no sentido de ser provado, de ser testado. Diante da sua missão, Jesus foi submetido a mais essa identificação com o ser humano. Agora, sobre a tentação em si, ou sobre esse teste, é necessário fazermos algumas considerações. Em primeiro lugar, na primeira tentação, o maligno escolheu o testemunho que o Pai havia acabado de dar sobre Jesus, conforme 3,17. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí o que ele fez? Ele lançou dúvidas. Em essência, disse o seguinte, que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, então ele deveria demonstrar o seu poder, transformando as pedras em pães, a fim de satisfazer, a fim de saciar a sua própria fome, visto estar já em jejum há 40 dias e 40 noites. Afinal, será que o Deus Pai faria objeção ao alimento do seu filho? Essa tentação é semelhante à de Mateus 27,40, quando a multidão o desafiou dizendo, se és filho de Deus, desce da cruz. Mas a resposta de Jesus, conforme Deuteronômio 8,3, mostrou que Satanás queria que Jesus se desligasse da sua filiação, que envolvia uma obediência completa aos planos do Pai. Número 2, na segunda tentação, vemos Satanás citando e interpretando erroneamente as Escrituras. O Antigo Testamento prometia que Deus iria proteger aqueles que confiam nele, conforme Salmo 91, 1-12. Então o diabo desafiou Jesus dizendo o seguinte, se Jesus era o Filho de Deus, ele deveria testar a sua intimidade com o Pai, comprovando aquela proteção prometida. Ele desafiou dizendo o seguinte, atira-te abaixo. Por quê? Porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão. Ora, o diabo queria que Jesus, atirando-se do pináculo do templo, se aproximasse de Deus com uma chantagem emocional, obrigando o Pai a protegê-lo com seus anjos. Jesus então respondeu com Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. E sabe por que Jesus respondeu assim? É isso mesmo, porque o cuidar de Deus sobre os seus filhos não nos dá o direito de tratar a Deus de uma forma leviana, obrigando-o a agir em nosso favor a qualquer momento. A atitude do verdadeiro Filho de Deus, ao invés de tentá-lo, deve ser confiar e obedecer a Deus. Muito bem, na terceira tentação, não fica clara a maneira como ela aconteceu. Certamente foi visionária. Por quê? Porque não existe nenhuma montanha, nenhum monte tão alto que possa oferecer um panorama de todos os reinos do mundo. Mas, seja de que forma essa tentação ocorreu, ela foi extremamente sutil. A tentação foi um convite para Jesus alcançar os poderes reais através de um atalho, através de um desvio dos planos divinos, através da adoração ao inimigo de Deus e das nossas almas.
o diabo sugeriu a Jesus que ganhasse autoridade sobre o mundo, escapando da cruz através da adoração dele, Jesus, a ele, Satanás. Então, Jesus reconheceu que esse era um pecado horroroso. Ninguém pode desviar-se dos planos divinos. Ninguém pode ser um adorador do inimigo de Deus, não sendo, ao mesmo tempo, desleal para com Deus. As palavras de Jesus, então, conforme Deuteronômio 6,13, foram contundentes. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E assim, querido amigo, esse período inicial de severa tentação, provação e teste, Jesus passou e obteve uma capacitação para o começo do seu ministério público. Mas como você sabe muito bem, essa não foi a única vez que Jesus iria se confrontar e rebater as astúcias de Satanás que queria desviá-lo da cruz. Pois bem sabia o diabo que na cruz ele, Satanás, seria derrotado e que Jesus seria o vencedor. Pois afinal, conforme 1 João 3,8, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Querido amigo, agradeça a Deus por ter em Jesus um Salvador que passou por todas as tentações, saindo de todas elas vitorioso e sem pecado. Agradeça a Deus porque no batismo Jesus se identificou plenamente conosco. Que privilégio temos todos nós que cremos em Jesus Cristo. E se você, querido amigo, ainda não creu em Jesus, faça sua decisão agora. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Chegamos assim ao final de mais um programa, de mais um estudo. Que essas lições possam ser aprendidas por nós e praticadas de tal maneira a sempre glorificarmos o nosso amado e querido Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos a sua carta. Até o próximo programa. Deus te abençoe.